Então, pessoal, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente começa a estudar o capítulo que trata sobre o estudo dos gases. Nesse capítulo, a gente vai trabalhar com algumas transformações gasosas e também com a teoria cinética dos gases, né? A energia contida ou armazenada em um gás. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar apenas transformações gasosas na aula de hoje. Para a aula da semana que vem, a gente vê a teoria cinética dos gases. Bem, eu vou começar a nossa aula mostrando uma simulaçãozinha que eu aconselho vocês, pessoal, a brincarem também em casa. A simulação é o seguinte: vocês vão digitar no Google normalmente o seguinte, ó, PHET, FET Simulations. Vai abrir esse site e vocês vão clicar nele. Vocês vão aqui clicar em explorar nossas ciências. Vocês vão em física, que são as simulações de física. E nós vamos para brincar com essa simulação aqui, ó. Gases, introdução. Eu vou deixar o link lá na plataforma para vocês. Aqui a gente tem duas opções. Se você clicar, ele vai abrir diretamente aqui no navegador. Se você clicar em copiar, ele vai baixar para o seu celular ou para o seu computador e você consegue abrir ele normal no navegador posteriormente. Se você quiser salvar para você usar ela, qual é a vantagem de você baixar? Quando você baixa ela, depois você pode usar até sem ter internet, sem estar com acesso à internet, você pode utilizar, tá certo? Então, clicou em copiar, ele vai perguntar onde é que você quer salvar e aí você salva no seu aparelho. Se você clicar aqui no play, né, aí ele abre a simulaçãozinha e aí a gente vai brincar com essa simulação. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Deixa eu colocar ela aqui em tela cheia para ficar melhor para a gente. Deixa eu ver como é que fica aqui a visualização. Dá para a gente brincar aqui com ela. Olha, imagine que eu pegue aqui e eu coloque algumas moléculas de um gás. Vamos supor que cada bolinha dessa seja uma molécula que compõe um gás. Tá certo? Cada bolinha dessa é uma molécula que compõe um gás. Então vamos supor que eu coloque uma determinada massa de um gás dentro de um recipiente fechado como esse, certo? Essas moléculas, pessoal, elas vão ficar interagindo aí, vocês percebem que elas se movimentam para todo lado. Então, toda vez que eu coloco um gás dentro de um recipiente, existem três grandezas físicas que a gente consegue caracterizar bem. Quais são as três grandezas físicas? Primeiro é o grau de agitação das partículas que compõem esse gás, que é a nossa temperatura, que é esse 300 Kelvin. Aqui você pode mudar esse Kelvin para graus Celsius. Então vai ficar aí 27 graus Celsius. Outra coisa é o volume que o gás ocupa. Perceba que esse gás, independentemente do volume do recipiente, veja, as moléculas se distribuem de forma uniforme, vamos dizer assim, ao longo de todo o recipiente. Se eu diminuir as dimensões do meu recipiente, o gás continua ocupando sempre todo o espaço do recipiente. Então, essa foi a segunda grandeza que a gente consegue trabalhar com esse gás. A terceira e última é o seguinte: as moléculas desse gás, pessoal, elas colidem com a parede. Se elas colidem com a parede, elas exercem uma força nessa parede. Elas tentam empurrar essa parede do recipiente para fora.
Ora, se eu aplico uma força sobre uma superfície, essa força exerce uma pressão. Então, a terceira e última grandeza física, que fica bem caracterizada quando eu coloco um gás dentro de um recipiente, quando eu aprisiono ele, é a pressão exercida por esse gás sobre as paredes do recipiente. Então, toda vez que a gente for trabalhar com gases, tá certo? Nós vamos ter que atentar sempre para essas três grandezas físicas: pressão, temperatura e volume ocupado. Tá certo? A gente vai sempre ter que atentar para essas três. Vamos voltar agora lá para lá para o nosso slide. Bem, então nesse estudo dos gases, pessoal, a gente começa falando das variáveis de estado. O que são essas variáveis de estado? Variáveis de estado são aquelas três grandezas físicas que eu falei. Toda vez que eu pego um gás e eu consigo medir essas três grandezas físicas, volume, pressão, né? Volume, pressão e temperatura, eu digo que eu caracterizei o estado daquele gás. E quando eu estou me referindo a estado de um gás, pessoal, eu não estou me referindo a estado físico, mas simplesmente as características da pressão do gás, do volume e de sua temperatura, ok? Então, se eu chegar lá naquele gás, e mudar uma dessas grandezas físicas, por exemplo, se eu chegar aqui e arrastar essa parede do meu recipiente, o que é que vai acontecer? Eu alterei o volume ocupado por esse gás. Então, se eu mudar uma dessas três grandezas físicas, pessoal, pelo menos uma das outras duas vai sofrer alteração também. E nesse caso, eu digo que o meu gás ele sofreu uma transformação gasosa. Então, eu quero que vocês atentem aqui, olha, para o valor da pressão. A pressão ela está em 39 atm. 39 atm. O que é que eu quero? Eu quero que vocês olhem para o valor dessa pressão quando eu afastar mais ainda essa parede do recipiente. Então, vou afastar aqui, ó. Peguei e arrastei mais a parede do recipiente. Quando eu afasto a parede do recipiente, o que é que eu estou fazendo com o volume ocupado pelo gás? O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando ou eu estou diminuindo, pessoal? Hein, pessoal? O que é que eu faço quando eu arrasto essa parede do recipiente para mais distante? O que é que ocorre aqui com o volume ocupado pelo gás? Ninguém, pessoal. Aqui interação. Ah, aumentando. Pronto. Então está aumentando. O que foi que aconteceu com a pressão? A pressão, vocês lembram quanto era o valor que estava lá? Eu mandei vocês olharem. Era 39. Isso. E agora caiu para quanto? Olha, 29,8. Então veja que quando eu aumentei o volume, eu diminuí a pressão que o meu gás exercia sobre essas paredes do recipiente. Então, toda vez que sofrer uma alteração numa grandeza física, pelo menos uma outra vai sofrer alteração também. E aí, toda vez que essas grandezas físicas alterarem, eu digo que o meu gás ele sofreu uma transformação gasosa. Transformações gasosas, pessoal, ocorrem constantemente no nosso dia a dia. Você pega um carro, pega uma moto e você começa a viajar, os pneus, né, daquele veículo eles começam a aquecer. Consequentemente, o ar que está aprisionado dentro do seu pneu, ele também aquece. Então, ele sofre uma transformação gasosa dentro. Se ele aquece, então ou o volume aumenta, né, ou a pressão aumenta, ou os dois ocorrem ao mesmo tempo, tá certo? Quando eu
Perdão, aumenta não, varia. Quando a temperatura aumenta, ou a pressão varia, ou então o volume varia, ou então os dois variam ao mesmo tempo. Nessa questão de transformação gasosa, a gente vê constantemente no nosso dia a dia, tá certo? Nós aqui deixamos elas passarem por despercebidas. Então vamos voltar lá no nosso slide. Então, como eu falei lá para vocês, quando uma dessas grandezas varia, pelo menos uma das outras também varia. E para esse caso, né, eu vou dizer que o gás sofreu uma transformação quando pelo menos duas dessas variáveis de estado elas sofrem alguma alteração. Então, quando você ouvir falar em transformação gasosa, não é transformação de estado físico, é mudança nas variáveis de estado, sejam elas volume, pressão ou temperatura, ok? Pessoal, existe um modelo chamado de gás ideal ou gás perfeito, que é o modelo que a gente vai utilizar para o nosso estudo. Como o nome já está dizendo, isso vai ser um gás hipotético, tá bom? Isso aqui é um gás hipotético, ou seja, um modelo que não existe e que a gente utiliza para poder a gente utilizar equações simples para resolver problemas com ele. E para que vai servir isso, professor, se não existe? O que nós vamos ter, pessoal, é um gás real, onde eu vou submeter ele a condições específicas e ele vai conseguir se comportar de forma parecida com um gás ideal. Então, se eu pegar lá um gás real, por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás hélio, e se eu submeter eles a algumas condições, ele pode ter um comportamento parecido com um gás ideal como esse. E é isso que os físicos utilizam em laboratório para fazer os seus estudos, tá certo? Eles colocam eles lá sob determinadas condições de temperatura e pressão e esse gás vai conseguir se comportar como um gás ideal ou gás perfeito, tá bom? Mas o conceito de gás ideal e gás perfeito, ele é um gás hipotético. Não existe no nosso dia a dia. Então, a nossa transformação gasosa, ela vai ser toda vez que eu variar pelo menos uma grandeza física, pelo menos outra grandeza física vai variar junto. Então, eu vou ter duas variáveis de estado mudando, daí o nome variáveis de estado, porque elas vão variar, e com isso eu vou ter uma transformação gasosa. Agora, atenção, essas transformações gasosas, elas podem ocorrer com uma das variáveis constantes. E é isso que a gente vai estudar. Então, nós vamos ter uma variável, uma transformação gasosa para temperatura constante. Eu vou manter a temperatura constante e eu vou fazer variar volume e pressão. Eu vou ter uma transformação gasosa que eu mantenho o volume constante e aí eu vou fazer variar pressão e temperatura. E eu vou ter uma transformação em que a pressão se mantém constante e eu faço variar a temperatura e volume, tá certo? Então, vamos a elas de por partes. A gente começa, pessoal, trabalhando com a transformação isotérmica, também chamada de lei de Boyle-Mariotti, né? São dois físicos que têm trabalhos, né? Tem trabalhos cada um com o seu trabalho. A união dos trabalhos desses dois físicos determinam a lei aí que rege as transformações isotérmicas. Nessa transformação isotérmica, pessoal, deixa eu me tirar aqui do meio. Pronto, tirar aí do meio, depois eu apareço aí novamente. Nessa transformação isotérmica, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Isotérmica, esse termo iso significa igual, tá bom? Esse termo iso significa igual. E esse termo térmica significa temperatura, vem do grego termo, temperatura. Então, é uma transformação gasosa
em que eu vou conseguir manter a temperatura do meu gás constante ao longo daquela transformação. Então imagine aqui, olha, que eu tenha um gás aprisionado num recipiente e aí eu exerça uma determinada pressão sobre esse gás. Se eu diminuir a pressão nesse gás, o que é que vai acontecer? Para a temperatura permanecer constante, o volume desse gás vai aumentar. Por quê? Porque se eu diminuir a pressão, né, se eu diminuir a pressão sobre o recipiente, sobre as paredes aqui do recipiente, se eu diminuir a força que empurra aqui para baixo, significa dizer que o gás ele consegue empurrar essa parede para cima. Mas vamos ver isso lá na nossa simulaçãozinha. O que eu quero que vocês usem essa simulação, pessoal, é simplesmente para vocês conseguirem brincar com ela e deduzirem as coisas quando elas forem acontecer. Como é que a gente vai calibrar essa nossa simulação para uma transformação isotérmica? Aqui, olha, eu tenho as variáveis de estado que eu consigo manter constante. Então, no nosso caso, eu vou manter constante a temperatura. Então, o que é que acontece quando, presta atenção, vou diminuir o volume, ó. Vou diminuir o volume. A pressão está em 29,8. Quando eu diminuo o volume, eu arrasto aqui a parede para mais próximo. Veja para quando é que vai a pressão. A pressão foi para 83 atm, 83,1. Então veja que a pressão aumentou bastante. Mas o que é que tem a ver a pressão? O que seria essa pressão? A pressão está relacionada com o quê? Pessoal, como essas moléculas elas se movem constantemente para todo lado, elas estão constantemente colidindo com as paredes do recipiente, ok? Colidindo constantemente. Então, cada vez que uma molécula dessa colide com a parede do recipiente, ela exerce uma força sobre a parede. Consequentemente, ela vai exercer uma pressão. Então, quanto mais colisões eu tiver, né, minhas moléculas tiverem com as paredes do recipiente, maior vai ser a pressão exercida sobre o recipiente pelo meu gás. Então, nessa simulação, existe aqui uma função, que é essa daqui de baixo, olha, chamada de contador de colisões. Para a gente ter uma noção melhor sobre isso, a gente coloca ele aqui de lado, ó, tá bom? Vou colocar ele aqui de lado. Vou mudar a unidade de tempo aqui é 10 picosegundos. Eu vou botar ele para um intervalo de tempo menor ainda, 5 picosegundos. Então, esse reloginho, esse cronômetro, esse contador, ele vai dizer quantas colisões, hipoteticamente, as moléculas do meu gás teriam com as paredes do meu recipiente a cada 5 picosegundos. Então, veja, nesse momento eu estou com uma pressão de 33,8 atm. Eu vou aqui disparar o meu contador e ele parou lá no número 143. Vocês dão um zoom na tela, pessoal, para ficar um pouco melhor, tá bom para vocês? Vocês dão um zoom na tela. Então eu fico aqui, olha, com o número 143. A gente vai perceber que quando eu arrasto essa parede para cá, olha, diminuindo o espaço para o meu gás se movimentar, as moléculas dele, eu estou reduzindo o volume. Consequentemente, as minhas moléculas elas vão estar sempre mais próximas das paredes, então elas vão conseguir colidir mais vezes. Veja, 143 agora vai para quanto? 335. Então veja que o número de colisões aumentou. Se o número de colisões aumenta, claro que a minha pressão também aumenta. Então a minha pressão também aumenta. Então veja que se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Se eu aumento o volume, a minha pressão diminui. Então com isso, a gente tem que pessoal, que o número
de colisões... Um segundo. Me tirar aqui do meio novamente. Perdão. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Vou me tirar aqui do meio. O número de colisões, pessoal, toda vez que eu aumento o volume do recipiente, o número de colisões diminui. Então, consequentemente, a pressão diminui. Então, nós temos que... A gente pode até colocar assim, olha, que pressão... Vou colocar aqui em cima, ó. Pressão e volume são inversamente proporcionais. O que é que isso significa? Se o volume aumenta, a pressão diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Tá bom? Então, eles são inversamente proporcionais. Segundo a lei de Boyle-Mariotti, existe uma equação matemática que eu consigo relacionar a pressão e o volume de um gás em qualquer momento. Essa pressão é o seguinte, isso para uma transformação isotérmica. Essa equação matemática diz o seguinte: se eu tiver lá um determinado gás no estado inicial 1, onde ele vai ter uma determinada pressão e um determinado volume, se eu multiplicar a pressão pelo seu volume, mantendo a temperatura constante, esse produto vai ter que ser igual ao mesmo produto, pressão vezes volume, quando eu fizer alterar pressão e volume para um determinado estado físico 2. Então, esse produto, pressão vezes volume, para uma transformação isotérmica, ele vai ter sempre o mesmo valor. Com isso, eu consigo calcular a pressão ou o volume de um gás quando ele sofre uma transformação gasosa, mantendo assim a sua temperatura constante. Tá certo? Então, esta equaçãozinha é a equação que define aí a lei de Boyle-Mariotti. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, onde esse P é a pressão, tá certo? Esse P é a pressão e o V é o volume, no estado 1 e no estado 2. Aí, do lado direito aqui, pessoal, eu tenho um gráfico e eu quero que vocês atentem para uma coisa. Essa curva aqui, ela é chamada de isoterma. Vou escrever aqui. Isoterma. O que é que significa essa isoterma? Ela representa a temperatura do gás. Então, toda vez, o que é que este gráfico aqui ele vai me dar? Ele me dá aqui 2 pontos, ó, onde nesse primeiro ponto eu tenho o gás no estado 1 dele, lá no estado inicial dele, lá, onde ele vai ter uma determinada pressão 1 e um determinado volume 1. Depois de um determinado tempo, eu fiz variar a pressão ou o volume e a pressão, se a pressão varia, o volume também varia. Então, ele passou a ocupar um volume 2 e exercer uma pressão lá 2 sobre o meu recipiente. Então, veja que, enquanto o volume 2 aumenta, a pressão 2 diminuiu, tá certo? São inversamente proporcionais. Sim, e essa isoterma, essa temperatura, o que é que significa? Significa o seguinte, pessoal. Qualquer ponto ao longo da transformação gasosa do meu gás, qualquer ponto sobre essa linha, sobre uma mesma isoterma, significa dizer que a temperatura do gás é sempre a mesma, tá certo? Qualquer ponto sobre aquela linha, a temperatura do gás é a mesma. Aí você vê que o autor ele colocou aqui uma linha tracejada representando uma segunda isoterma. E aí ele colocou aqui, ó, que T' é maior do que T.
E aí aqui nós vamos colocar uma segunda observação. Na minha segunda observação, nós vamos colocar aqui o seguinte, ó. Quanto mais distante dos eixos estiver a isoterma, vírgula, maior será a temperatura do gás. Temperatura do gás. Tá certo? Ou seja, essa minha segunda isoterma aqui, pessoal, ela está mais afastada do que essa primeira. Então, significa dizer que se eu tivesse aqui um segundo gás sofrendo uma transformação gasosa nessa temperatura, lembrando que essa linha representa a temperatura do gás, eu diria que a temperatura do gás que estava sofrendo, né, que essa temperatura do gás é maior do que essa temperatura aqui. Então, quanto mais afastada ela estiver do eixo, maior vai ser a temperatura desse gás. Ok? Tudo bem? Então, sobre a transformação isotérmica, ela ocorre a temperatura constante. A lei que rege ela é dada por essa equação matemática, tá certo? E significa que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumentar o volume, a pressão cai. Se eu diminuir o volume do recipiente, a pressão aumenta. Tudo bem? A segunda transformação gasosa, pessoal, ela é chamada de lei de Charles, tá certo? Ela é uma transformação que ela ocorre a volume constante. Então, essa transformação isométrica, ela também recebe o nome de transformação isocórica e ela ainda pode receber o nome de transformação isovolumétrica. Então, ela pode receber 3 nomes: isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Você pode ver ela com esses 3 nomes. Como é que ocorre, como é que variam, né, essas transformações gasosas? Bem, voltando lá na nossa simulação, nós vamos manter agora o volume constante. Então, eu vou clicar aqui, ó, eu vou manter o volume constante, não vou mais movimentar as paredes do meu volume. E aí agora o que é que eu consigo alterar? Eu consigo alterar a temperatura através desse dispositivo aqui embaixo, ó. Através desse dispositivo, pessoal, vocês podem tacar gelo aqui embaixo. Quando você taca gelo aqui embaixo, você percebe que a temperatura lá em cima, olha, ela altera, ela diminui. Quando você bota fogo, não bota fogo, né? Mas você coloca aqui o fogozinho, a temperatura aumenta. E aí a gente vai ver como é que se comporta a pressão de acordo com a temperatura. A gente vai tentar deduzir simplesmente lembrando aqui do conceito das colisões. O que é que acontece quando eu resfrio o gás? Quando eu resfrio o gás, eu faço com que as moléculas, pessoal, elas se movimentem de forma mais lenta. Veja, eu vou diminuir aqui, ó, a temperatura. A temperatura lá em cima está caindo, ó. Veio aqui para menos... Pronto, vou deixar aqui em menos 54. Então, a gente percebe que as moléculas... ok, calma. As moléculas, elas vão ter que... Elas começam a se movimentar aqui de forma mais lenta. Então, as moléculas estão lentas. Se elas estão lentas, significa dizer que elas estão colidindo pouco com a parede, porque elas demoram. Se eu olhar para uma única molécula, aquela molécula ela vai demorar a atingir a parede. E quando ela atingir a parede, ela vai demorar a atingir outra parede.
Por quê? Porque ela está se movimentando lentamente. Então, isso significa dizer que a pressão, o número de colisões é pequeno, então a pressão também vai ser pequena. Então, vamos medir aqui o número de colisões na parede desse recipiente. Então, vamos lá. Olha, o número de colisões deu 135. A nossa pressão está em 27,2 atm. Quando eu aquecer, quando eu fornecer energia para o meu gás, eu vou fazer com que elas se movimentem de forma mais rápida, tá certo? De forma mais rápida. Isso vai fazer com que elas colidam mais vezes com a parede. Se elas vão colidir mais vezes com a parede, elas vão exercer uma maior pressão sobre a parede do gás. E vocês vão ver que é isso que realmente acontece. Vamos olhar aqui para a pressão. Ó. Eu vou aumentar a temperatura e veja que a pressão vai aumentando. Olha, 40, 43, 45. Pronto. A minha temperatura que estava em menos 53, agora veio para 167 graus Celsius. E vejo que a minha pressão subiu para 54,8 atm. Claro que o número de colisões aqui, pessoal, também vai aumentar. Olha lá, está em 135, agora 192. Então, com isso, a gente consegue deduzir que temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu aqueço um gás, eu faço com que a pressão aumente. Se eu aqueço um gás, eu faço com que a pressão aumente. Então, é isso que acontece, pessoal, por exemplo, quando um botijão de gás explode. O botijão de gás não entra fogo pela válvula do botijão. O botijão ele explode porque a temperatura dele aumenta muito, né? Quando eu tenho lá por exemplo, eu tenho lá um incêndio, e aí o meu botijão explodiu. Por que meu botijão explodiu? Porque o local onde ele estava muito quente. Ele começou a absorver energia, começou a esquentar. O gás que estava aprisionado naquele botijão teve a sua temperatura aumentada, consequentemente, a pressão aumentou, de tal forma que, olha lá, o botijão estourou devido ao aumento dessa pressão. Se você pega uma latinha daquela de aerossol, aquela da axila, se você pega uma latinha daquela de aerossol, pessoal, vai acontecer a mesma coisa. Se você jogar ela dentro do fogo, você vai perceber que ela aquece tão rápido, né? Vai ter uma temperatura, vai ter uma pressão tão grande dentro dela que o material de que ela é feito não resiste e se rompe, dando aquele estouro, tá certo? Porque o gás que está aprisionado lá dentro vai fazer com que a lata se rompa, ok? Bem, então com isso a gente deduz aí que, vamos voltar lá para as nossas deduções. A gente deduz que, durante uma transformação isométrica, onde eu vou manter o volume do meu gás constante, o que é que vai acontecer? Eu vou ter variação de temperatura e pressão, de tal forma que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O que significa diretamente proporcionais? Simples. Se eu aumentar a temperatura, a pressão também aumenta. Se eu diminuir a temperatura, a pressão também diminui. Tá certo? E aí, qual é a minha equação matemática que representa essa transformação isométrica? Bem, se eu estou trabalhando com uma transformação isométrica e eu preciso calcular a pressão e temperatura desse gás em dois estados distintos, eu vou utilizar esta relação chamada que é a lei de Charles, que diz o seguinte,
que pressão sobre a temperatura de um estado, né, é igual à pressão sobre a temperatura no estado 2. Pressão sobre a temperatura no estado 1 é igual à pressão sobre a temperatura no estado 2. E aí o gráfico que me dá a pressão em função da temperatura é esse gráfico aqui. Veja, se eu tiver um gás no estado T1 e esse gás mudar para um estado T2 de maior temperatura, lá no estado 1, a pressão 1, lá no estado 2, a pressão 2. Então, veja, se eu mudar de T1 para T2, sendo o T2 maior do que o T1, a pressão 2 também vai ser maior do que a pressão 1, ou seja, a minha pressão ela aumenta à medida que eu aumento a minha temperatura. Ok? Então, simples assim. A minha terceira e última transformação, o que eu vou manter constante agora é a pressão, tá certo? Essa transformação é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac. Ela é chamada de transformação isobárica e nesse tipo de transformação eu vou manter a minha pressão constante. Então, quando você ouvir falar em transformação isotérmica, a temperatura é constante. Você ouviu falar em transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, significa que o volume não mudou. Você ouviu falar em transformação isobárica, aí é a pressão que não muda, tá certo? Esse termo baros, ele vem do grego e significa pressão. Então, é uma temperatura em que o gás é mantido sobre... É uma transformação gasosa em que o gás é mantido sobre pressão constante. Bem, como é que a gente vai brincar lá com a nossa transformação? Nós vamos brincar da seguinte maneira. Vamos supor aqui, deixa eu resetar aqui, né? Vou colocar agora aqui um gás, novamente. Vou colocar agora, pessoal, esse vermelhinho aqui, ó, são moléculas leves, então elas se movimentam mais rápido ainda. Então aí está o meu gás. Pronto. Onde é que nós vamos aqui? Ó? Vocês vão ver que a gente tem duas opções para pressão. Nessa pressão aqui, ó, eu vou ter que alterar o volume mexendo aqui na temperatura, ó, tá certo? Nessa segunda aqui, eu vou mexer na temperatura alterando aqui o volume, ó. Lembrando que a pressão ela vai se manter sempre constante. Então, nessa primeira aqui, eu faço variar a temperatura e, consequentemente, vai variar o volume. Nessa segunda aqui, eu faço variar o volume e, consequentemente, a temperatura vai variar também. As duas vão se comportar da mesma forma. Então, eu vou utilizar essa daqui, que é bem mais fácil para o nosso entendimento, que é o seguinte. Imagine que eu tenho esse gás aqui e veja, ele está exercendo uma pressão de 20,2 atm. Ele está a uma temperatura de 300 Kelvin. Se eu aquecer esse gás, o que é que vai acontecer? Ele vai colidir mais rapidamente com as paredes. Para a pressão se manter constante, essas paredes elas vão ter que se afastar para que a pressão continue a mesma, para que o número de colisões continue a mesma. Então, veja aqui, olha, eu vou colocar aqui um contador de colisões. Vamos ver quantas colisões ele está marcando ali, 146. Agora eu vou aquecer. Veja o que é que acontece com a parede do recipiente. A parede do recipiente está se afastando. Então, veja que quando eu aumento a temperatura do meu gás, o volume do meu gás também aumenta. Só que perceba que a pressão se manteve constante, 20,2. Vamos ver como é que se comporta o número de colisões. Está 146. Eu vou apertar novamente. Veja aí que o número de colisões aumentou um pouco, foi para 161. Ah, professor, como é que o número de colisões aumentou, mas a pressão não aumentou? Porque as moléculas estão
atingindo as paredes do recipiente com menos velocidade. Por que menos velocidade? Porque agora, menos força, melhor dizendo. Por quê? Porque elas estão mais afastadas, certo? Elas estão cada vez mais afastadas. Então, elas têm mais espaço para percorrer. Por isso que não consegue exercer, por isso que não consegue aumentar a pressão no interior do meu recipiente. Então, veja, para a pressão constante, o que é que acontece com a temperatura e com o volume? Se eu diminuir a temperatura, olha o que é que acontece com o volume também diminui. Se eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Então, se quando eu aumento um, o outro também aumenta, a gente diz que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Tá certo? Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E aí nós vamos ter aqui, vamos colocar aqui que na transformação isobárica, não é? Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Pronto. Então, se eu aumento um, o outro também aumenta. Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então, se eu tiver lá um determinado gás no estado 1, onde ele vai ter uma temperatura 1 e um volume 1, se eu aquecer esse gás para uma temperatura T2 maior, esse gás ele vai ter o seu volume expandido, né, para um volume V2 maior também. E aí a relação matemática que eu vou conseguir E aí a equação matemática que eu vou conseguir comparar os dois estados vai ser através dessa equação, onde o volume do gás dividido pela temperatura dele, ambos no estado 1, vai ser igual ao volume 2 dividido pela temperatura lá no estado 2. Tá certo? Então, fiz variar um, o outro também varia. Mas aí vocês devem dizer o seguinte, pessoal. Professor, mas você já me mostrou aí 3 equações matemáticas, e aí desse jeito é muita equação matemática. Pessoal, vocês não precisam aprender essas 3 equações matemáticas, porque chega uma quarta equação matemática que engloba essas 3 equações, que é a equação chamada de Lei Geral dos Gases Perfeitos. Essa equação ela é dada por essa igualdade aqui, ó. Pressão vezes o volume dividido pela temperatura do gás em qualquer instante vai dar sempre o mesmo valor. Vai dar sempre um valor constante. Então, pressão vezes o volume dividido pela temperatura, para um gás ideal, ele vai dar sempre o mesmo valor constante. Isso para cada massa de gás, tá certo? Para uma determinada massa de gás. Então, o que acontece? Se eu pegar esse termo, pressão vezes volume dividido pela temperatura, e aplicar ele em 2 estados distintos do gás, eu consigo trabalhar com as variáveis de estado nesses 2 estados do gás. E aí, quando eu tiver uma transformação em que uma das 3 grandezas físicas se manteve constante, eu preciso simplesmente cancelar ela aqui. Como assim cancelar ela, professor? Simples. Imagine que eu esteja trabalhando com um gás que sofre uma transformação isobárica. Transformação isobárica é uma transformação em que ocorre a pressão constante. Então, se a pressão é constante, você chega nessa equaçãozinha aqui e aí você diz assim, bem, a pressão vai ser constante. Então, se a pressão é constante, P1 é igual a P2.
Então, isso significa dizer que eu vou ter dois números iguais dos dois lados da equação. Então, eu venho aqui e simplesmente cancelo os dois. Aí sobrou apenas quem? V1 dividido por T1, V2 dividido por T2. Veja, a mesma equação anterior. Ah, não, mas eu não estou trabalhando, não é com pressão constante, é com temperatura constante. Bem, então se o gás manteve a sua temperatura constante, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Então, eu chego aqui e cancelo as duas temperaturas. Isso aqui é uma transformação isotérmica. Olha lá na transformação isotérmica qual era a equaçãozinha, P1 vezes V1 dividido por P2 vezes V2. E assim você faz também, você pode fazer também com uma transformação isométrica, você pode cancelar os dois volumes. Então veja, pessoal, que eu não preciso decorar aquelas três formulazinhas. Eu só preciso aprender essa. E você só precisa aprender o seguinte. Esse termo P vezes V dividido por T, você consegue aplicar ele em qualquer estado de um gás. Tá certo? O produto da pressão com o volume dividido pela temperatura, ele vai dar sempre o mesmo valor para uma mesma massa de gás, onde esse valor é uma constante que recebe o nome de R e que a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom? Então, com transformações gasosas, geralmente, para trabalhar transformações gasosas, você não precisa daquelas três equações separadas. Você aprende apenas a lei geral dos gases, e se for uma transformação em que uma das três variáveis de estado fica constante, você tira ela da equação. Tá bom? Outra coisa, algumas transformações gasosas, no nosso dia a dia, as transformações gasosas, elas ocorrem sem ter uma constante, sem ter uma variável constante. Na verdade, variam as três variáveis ao mesmo tempo. Então, você vai ter questões que vai ter uma variável de estado constante, vai ter questão que não vai ter nenhuma variável de estado constante. Então, por exemplo, se eu aquecer um gás, o que é que acontece? Geralmente, pressão e volume aumentam, tá certo? Quando eu aqueço um gás, geralmente, esse gás ele se expande e aumenta também a pressão exercida por ele dentro de um recipiente. Ok? Bem, aí, pessoal, a gente vai chegar aí na hipótese de Avogadro e o conceito de mol. Hipótese de Avogadro e o conceito de mol. Deixa eu me tirar aqui novamente do meio, para não me atrapalhar. Esse conceito de mol e essa hipótese de Avogadro, vocês já viram ela lá na química, tá certo? O Avogadro ele é um físico italiano. Ao longo dos estudos sobre gases, ele conseguiu determinar que quando dois gases, né, em condições idênticas ocupam volumes idênticos, significa que eles são compostos pela mesma quantidade de partículas. Tá certo? Dois gases, quando eles estão submetidos a condições idênticas e eles ocupam o mesmo volume, significa dizer que eles são formados pela mesma quantidade de partícula. Então, o Avogadro ele conseguiu, através dos estudos dele e também de Stanislau, foi determinado um número que recebeu o nome de hipótese de Avogadro, que é o seguinte: foi determinada uma unidade chamada de mol. Esse mol ele está relacionado com a quantidade de matérias que existe num determinado gás. Isso pode ser um gás, isso pode ser uma substância qualquer. Lá na química vocês trabalham com substâncias. No nosso caso aqui nós vamos trabalhar exclusivamente com gases. Então, por exemplo, se eu pego 1 mol de qualquer gás, esse 1 mol ele vai ter quantas partículas? Ele vai ter 6,23 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Ou seja, 1 mol de qualquer gás
vai ter 6,23 vezes 10 elevado a 23 partículas. Tá certo? O que são essas partículas? Essas partículas são átomos, são moléculas, são elétrons, são íons. No caso lá do meu gás, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o gás oxigênio, O2, então 1 mol de oxigênio vai ter 6,23 vezes 10 elevado a 23 partículas de O2, tá certo? De oxigênio, moléculas de O2, né? Moléculas de oxigênio. Tudo bem? E aí, como é que eu determino o número de mols, né? A quantidade de mols? Antes de chegar ainda na quantidade de mols, pessoal, vamos relembrar aqui outra coisa que vocês viram lá na química, que se chama massa molar. O que é a massa molar? É a massa contida em 1 mol de determinado gás ou de determinada substância, tá certo? 1 mol de determinada substância vai ter uma massa molar e essa massa molar vai ser expressa em grama por mol, tá bom? Vai ser expressa em grama por mol. Aí eu tenho aqui que o número de mol ele pode ser calculado da seguinte maneira. O número de mol N, né, esse Nzinho, ele é a massa da substância, que é o M minúsculo, dividido pela massa molar. Tá certo? Esse M é a massa do gás, no nosso caso aqui vai ser o gás, e esse Mzão é a massa molar do gás, da substância de que é composto o gás. Ou então, você pode ainda dividir o número de partículas que compõem o gás, que é esse Nzão, dividido pelo número de Avogadro, que é o Na aqui. Tá certo? Se ele disser lá que tem uma quantidade X lá de partículas, você divide lá esse número pela constante de Avogadro, você vai saber quantos mols, ou seja, quantas partículas, quantas moléculas compõem aquele gás que está contido naquele recipiente. E aí a nossa última questão, pessoal, é o seguinte. Voltando lá para aquele termo que eu falei anteriormente, ó, esse termo, pressão vezes volume dividido por temperatura, ele vai dar sempre um valor de uma constante, onde essa constante recebeu o nome de constante universal dos gases perfeitos. E dependendo das unidades de medida que a gente está trabalhando, essa constante ela pode ter um valor, tá certo? Ela recebe um valor. E aí qualquer gás, né, eu multiplicando esse termo para qualquer gás que seja, ele vai dar sempre aquele mesmo valor, tá certo? O valor daquele R. Então aqui no slide eu coloquei só a unidade padrão, só o valor utilizando as unidades de medida padrão, que no caso é o 8,31 Pascal vezes metro cúbico por mol Kelvin. Essa unidade aqui, ela ainda pode aparecer da seguinte maneira, ó, Joule por mol Kelvin, tá bom? Ou aparece Pascal vezes metro cúbico por mol Kelvin, ou Joule por mol Kelvin, tá certo? Só que ela assume também outros valores dependendo das unidades trabalhadas. Como se trata de uma constante, ela vai ser sempre dada nas questões. E aí você tem que atentar ao seguinte. Quando ela for dada na questão, as grandezas físicas, as variáveis de estado, elas têm que obedecerem à unidade de medida que aparece lá no meu R, tá certo? Na minha constante universal. Então, por exemplo, se a pressão for dada em ATM, se ela aparecer aqui em ATM, a minha pressão vai ter que ser em ATM. Se ele lhe der esse número aqui, você vai ter que trabalhar com a pressão em Pascal, com o volume em metro cúbico, e isso aqui não vai mudar não. A temperatura vai ter que ser sempre em Kelvin também. Beleza. A nossa equação de Clapeyron serve para quê, pessoal? A nossa equação de Clapeyron, ela serve para você conseguir relacionar as variáveis de estado de um gás juntamente com o número de partículas que compõem um gás. E isso aí serve para quê mesmo, professor? O seguinte, imagine que eu esteja trabalhando com um gás perfeito
como lá naquele nosso experimentozinho, e aí eu tenha lá a pressão, o volume dele, a temperatura, eu olho quais são as unidades de medida que eu estou trabalhando, pego a constante universal referente àquelas unidades de medida, e aí eu consigo saber quantas partículas compõem aquele meu gás. Ok? Então eu consigo relacionar o número de partículas que compõem o meu gás, ou seja, a quantidade de matéria, com as variáveis de estado. Ok? Pronto. Os exercícios, pessoal, não vai dar tempo a gente fazer, já são 2h20. Então eu vou parar aqui de gravar